Quem achou, diga amém. Amém. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? Amém. Classificando as doutrinas da Bíblia Sagrada em níveis de dificuldades, temos 3 níveis de dificuldades da interpretação das doutrinas bíblicas. Quantos níveis? 3. Existem as doutrinas mais fáceis, existem as doutrinas menos fáceis e existem as doutrinas difíceis. As doutrinas mais fáceis da Bíblia Sagrada são as doutrinas relacionadas à salvação do homem. Não é difícil de ensinar, não é difícil de pregá-la, e não é difícil de aplicá-la, e nem tampouco é difícil de compreender. A doutrina da salvação é a mais fácil que tem, porque no seu bojo está baseado em uma palavra de 2 letras e um acento: fé. Acabou. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 2:8, diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é vosso, é dom de Deus. Atos 16:31, quando o carcereiro quer tirar a vida, e Paulo Silas diz: não faça isso, estamos todos nós aqui. E ele diz: o que farei eu para herdar a salvação? Eles respondem: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Fé. Marcos 16:15, Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, fé, for batizado, será salvo. Então está baseado na fé. João 3,16, o versículo áureo do Evangelho: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, ou seja, fé, não pereça, mas tenha vida eterna. Então não é difícil de pregar. Não cabe a mim convencer e converter ninguém. Nossa obrigação é pregar. Mas Jesus diz: quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Existem as doutrinas menos fáceis. Elas não são muito fáceis, mas também não são muito difíceis. Quais são, pastor? São todas aquelas que estão relacionadas ao Espírito Santo, o ensino do Espírito Santo, que nós chamamos de pneumatologia ou paracletologia, e distribuição dos dons espirituais. Esta não é muito fácil, mas também não é muito difícil. É preciso haver 3 coisas: conhecimento, equilíbrio e discernimento. Ou seja, se o pastor soltar demais, o povo fica fanático, até começa a conversar em línguas estranhas.
cria um mundo paralelo. E se o pastor prender demais, o povo fica cético, não crê em nada. Aí se torna natural. Do natural para o carnal é um passo. Então é preciso haver conhecimento e graça. Por isso a Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. Poder e conhecimento. Conhecimento e poder. E existem as doutrinas difíceis, que são aquelas relacionadas à escatologia. Por que são difíceis? Porque escatologia é o tratado das últimas coisas, coisas futuras. Se nós não temos domínio do que vai acontecer daqui a 10 minutos, 2 minutos, como é que teremos domínio daquilo que vai acontecer? Nós não sabemos o tempo, porque não nos pertence. Por isso que não podemos fazer afirmações. Quem faz afirmação escatológica cai no erro gigantesco, que aquilo não se cumpre e se torna obsoleto o que ele ensinou. Como eu não sou mestre em escatologia, não vou entrar nesse assunto. O livro do Apocalipse é um livro escatológico, mas o capítulo 5, João está escrevendo que ele viu na testa do que estava sentado um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E um anjo brada desafiando: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Aí João diz: não vi ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro, de o ler e nem de olhar para ele. Então eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Se o livro está selado, significa que ele está fechado. Se ele está fechado, João não leu, porque o texto diz: está fechado. Se ele está fechado, João não leu, o que leva João a chorar, porque o livro está fechado. Se ele tivesse lido, poderia dizer: eu li um pedaço do livro e vi que é importante ser aberto. Mas João não leu. O que dá a João o entendimento de que aquele livro precisava ser aberto? Se ele não leu, ele não sabe do conteúdo. Se ele não sabe do conteúdo, como ele vai saber a importância daquele livro ser aberto? A explicação está no capítulo 1, no capítulo 2, quando João diz: estava eu na ilha de Patmos, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ou seja, João saiu da dimensão do natural e vai para a dimensão do sobrenatural. Ouvi uma voz que falara comigo, como de trombeta. Virei para ver quem era, vi aquele ser glorificado cair aos seus pés, e ele me disse: não temas, João, sou eu. É que eu estive morto, mas estou vivo. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E dá ordem para João escrever 7 cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia. João as escreve, aí vem o capítulo 3. No capítulo 4, João escreve no verso 1: então, depois destas coisas, olhei e vi uma porta aberta no céu, e ouvi uma voz que me dizia: sobe cá. Ou seja, se mandou subir, é porque ele estava em baixo. Então eu subi, ou seja, foi para mais uma outra dimensão. E entrei, e vi na testa do que estava sentado um livro selado com 7 selos. E o anjo bradando, dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Aí João disse: eu não vi ninguém no céu,
nem na terra, nem embaixo da terra. Ou seja, aqui dá entendimento que João está compreendendo a importância daquele livro. Por quê? Porque ele está numa dimensão espiritual. E na dimensão do espírito, a ignorância é reduzida. Glória ao nome de Jesus. Quem você que João procurou no céu para abrir o livro e desatar os seus? Jesus. Por que ele procura no entendimento do texto? Porque João viu ele subindo no Monte das Oliveiras. João está junto com os discípulos. Jesus vai subir na assunto aos céus. Antes de se ocultar nas nuvens, aparecem dois anjos e dizem: varões de Galileus, por que olham para cima? Este Jesus que dentre vós foi acima, um dia do céu voltará. João viu ele subir. Se João viu ele subir, ele tinha que estar lá em cima. Mas João olha e não o vê, e começa a chorar. Ou seja, era para ele estar aqui, mas ele não está. No céu não está, na terra também não está, debaixo da terra não está, porque ele ressuscitou. Onde ele está? O livro do Apocalipse é escrito nos três tempos do verbo: passado, presente e futuro. Diz o texto, Jesus falando para João: escreve as coisas que tendes visto, passado. Escreve as coisas que são, presente. E escreve as coisas que hão de acontecer, futuro. Como se determina isso? Quando a ação acontece antes da palavra lançada, é passado. Quando as coisas acontecem durante a palavra lançada, é presente. E quando as coisas acontecem depois da palavra lançada, é futuro. Então são três tempos: passado, presente e futuro. E por que João não vê o Cristo? É porque Deus tira João do Cronos. O que é o Cronos? É o nosso tempo. No Cronos tem segundos, no Cronos tem minutos, no Cronos tem dias, no Cronos tem semanas, no Cronos tem meses, no Cronos tem anos, no Cronos tem décadas, no Cronos tem séculos, no Cronos tem milênios. E no Kairos, que é o tempo de Deus, Deus tira ele do Cronos e leva para o Kairos. No Kairos não tem segundos, no Kairos não tem horas, no Kairos não tem dias, no Kairos não tem semanas, no Kairos não tem meses, no Kairos não tem décadas, no Kairos não tem séculos, no Kairos não tem milênios. No Kairos o tempo não é contado. Como é que João não vê? É porque Deus tira ele do Cronos, leva para o Kairos. E nesse exato momento aqui, João não vê o Cristo porque está no Kairos. O Cristo está subindo. Deus navega com João no tempo. João é o único que vê o Cristo subindo e o vê chegando. Enquanto João chora, Salmo 24 está se cumprindo. Levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quando o Salmo 24 se cumpre, que Jesus chega, o ancião entra e diz: não chores. Só faltou ele dizer: acabou de chegar. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então
quando o leão chega, o cordeiro toma o livro do que está sentado à destra e começa a desatar os seus 7 selos. Não é o leão que vai abrir o livro, é o cordeiro. Por que não é o leão? Porque no céu nada é do leão. No céu tudo é do cordeiro. Bem-aventurado aquele que foi achado escrito no livro da vida do cordeiro. Quem são estes de vestes brancas e palmas das mãos? Estes são aqueles que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro. E viu 144 mil sobre o monte Sião, apacentados pelo cordeiro, lá na santa cidade celestial. Não precisa de sol nem de lua, porque a sua lâmpada é o cordeiro. Eu vi o muro da santa cidade com 12 fundamentos, e os nomes dos 12 fundamentos eram os nomes dos apóstolos do cordeiro. Vinde, vai bradar o anjo, alegremo-nos, porque vindas são as bodas do cordeiro. Tudo lá é do cordeiro. O leão é feroz, o cordeiro é manso. O leão ruge, o cordeiro é mudo. O leão conquista, o cordeiro compra e adquire. O leão reina, o cordeiro serve. O leão mata, o cordeiro dá sua própria vida. O leão é pujante, o cordeiro é frágil. Aleluia! Bendito seja o sangue do Cordeiro de Deus. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu. Jesus é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Por que Jesus é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? Porque ele venceu. O que foi que Jesus venceu? E deu a ele a legalidade, e deu a ele a autoridade, e deu a ele a ousadia, e deu a ele o direito de abrir o livro. Número 1, ele é digno porque ele venceu a si mesmo. Jesus venceu a si mesmo. Não se engane, a maior batalha nossa não é contra o diabo. A maior batalha nossa não é contra os invejosos, murmuradores. A maior batalha nossa é contra nós mesmos. É aqui a maior guerra. Jesus venceu a si mesmo. O projeto de redenção foi elaborado e executado na eternidade. Porém, quando chegou a pauta de sair do mundo espiritual para o mundo físico, precisava que alguém viesse morrer por nós. Um santo morrendo pelo pecador, um justo morrendo por um injusto, um bom morrendo pelo ruim. Então Cristo se apresenta. É o paralelo de Isaías capítulo 6. Depois dessas coisas diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse Jesus: eis-me aqui, envia-me a mim. Você vai, meu filho, vou, mas não pode ir com esta glória, não pode ir com toda essa pujança, não pode ir com esse resplendor. Não tem problema, eu deposito tudo aos seus pés. E Paulo explica isso no Filipenses 2, a partir do verso 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziando-se de si mesmo, ou seja,
vencendo a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que este nome de Jesus, veja o paralelo de Filipenses 2, a partir do 7 até o 10, com Apocalipse 5, do verso 1 ao 6, quando diz: não vi ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Podia abrir o livro, aí Paulo diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, que está no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27, Paulo diz assim: antes subjugo o meu corpo, eu gosto dessa versão, e o esmurro a escravidão, para que pregando-os aos outros, eu por mim mesmo não seja reprovado. A carta aos Filipenses, capítulo 2, capítulo 3, Paulo diz: uma coisa agora faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante de mim, e caminho pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É Ele que diz: eu não me glorio, a não ser na cruz do meu Senhor, onde eu fui crucificado para o mundo para mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É o mesmo Paulo que diz: se alguém quiser se gloriar na carne, quanto mais eu, sou hebreu de hebreu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja de Cristo. Ele diz assim: e tudo isso que eu achava ganho, joguei no lixo. Tudo isso que eu achava ganho, reputei. Não quero. Por que, Paulo? Eu tenho que vencer a mim mesmo. Por quê? Para ver se consigo alcançar a ressurreição dos mortos. Você pode adorar a Ele. Você pode adorar a Ele. Segunda coisa que Jesus venceu o pecado. É preciso explicar uma coisa. A Bíblia diz que em tudo Jesus foi tentado. Todas as tentações que você tem, Jesus teve. Todas as tentações que eu tenho, Jesus teve. E por que Jesus não pegou? Só existe uma diferença no que diz respeito às tentações de Jesus para as nossas. Qual é, pastor? É que nós cedemos à tentação porque desejamos. Nós cedemos por algum motivo, algumas vezes porque nós desejamos. Desejou, concebeu. Concebeu, vai executar. Jesus foi tentado, mas nunca desejou. Ele nunca desejou. Veio a tentação, mas ele não desejou. Para nós é diferente, porque nossa natureza é pecaminosa. Então só cai na prática quando a gente deseja. Jesus nunca desejou, mas foi tentado. Mas Jesus venceu o pecado. Ainda que a sociedade queira manchar o caráter de Jesus, ele nunca pecou. Jesus, eu sempre digo quando prego essa mensagem que é a mais cristocêntrica que eu prego. O Jesus nosso, da igreja nossa, não é o Jesus daquela apresentadora, que quando se refere a ele, fala o cara lá de cima. Sabe quem é o cara lá de cima? O diabo. O nosso Jesus reina acima do cara lá de cima. O nosso Jesus não é daquele filme Filho de Maria. Porque lá no filme Filho de Maria, o Jesus deles tem um caso com a irmã de Lázaro. O nosso não. O Jesus desta igreja não é o Jesus do quadro pintado por Leonardo da Vinci, a Última Ceia. Porque ali, como diz o hino, é falsa a inspiração do pintor. O Jesus desta igreja
não é aquele que há 2, 3 anos atrás foi representado por um sambista artista na apoteose, sendo arrastado por outro que representava o diabo na Marquês de Sapucaí. O nosso Jesus nunca foi arrastado pelo diabo. Pelo contrário, o nosso Jesus esmagou a cabeça de Satanás. Oh, nosso Jesus é santo. Nosso Jesus é santo. Ele saiu do céu santo, foi para o útero de Maria santo, desenvolveu lá dentro santo, nasceu santo, cresceu santo, pregou santo, foi condenado santo, crucificado santo, morreu santo, ressuscitou santo, subiu assunto aos céus santo, vai voltar para buscar a igreja santo. Ele é digno, porque ele venceu a si mesmo, venceu o pecado. Ele é digno, porque ele venceu o mundo. Ele disse: filhinhos, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tudo o que te atribula, Jesus venceu. Tudo que o mundo nos proporciona de angústia, Jesus venceu. Ele diz: o mundo jaz no maligno, mas eu já venci ele. Se eu já venci, vocês também vencerão. Oh, glória a Deus. Eu sempre digo isso. Jesus venceu o mundo. O mundo tem um sistema, e o sistema desse mundo, ele é destruidor, ele é avassalador, ele é covarde e injusto. O mundo sistema tem 3 poderes: cultural, religioso e político. Esses são os 3 poderes que fazem o mundo sistema girar. Jesus engoliu os 3 na cruz. Quando prenderam Jesus, jogaram para Caifás e Anás. Jogaram para Pilato. Pilato disse: eu não quero esse abacaxi, devolve para Caifás. Caifás, Anás, também não quero não, devolve para Pilato. Pilato jogou para Herodes. Herodes devolveu para Pilato. Pilato disse: eu não tenho nada contra esse homem. A mulher de Pilatos entra e diz: larga a mão desse homem, porque esta noite eu quase não dormi, porque ele me perturbou no sonho, esse justo. Pilato disse: mas o que eu faço? Tem que soltar um na Páscoa. Então trata o malfeitor. Trouxeram Barrabás e botaram o Cristo. Quem queres que eu solte? Barrabás. E o Cristo? Crucifica-o. Pilatos lavou a mão e entregou aos malfeitores coroas de espinhos, açoites, cusparadas, bofetadas, vestido de uma túnica de púrpura. Apresentou: aqui está o vosso rei, levai para crucificar. Deram-lhe um patíbulo da cruz, e sobre a cabeça da cruz colocaram uma frase escrita: esse é o rei dos judeus. Qual era a intenção? Ridicularizar, ironizar, humilhar o Cristo. Só que o tiro saiu pela culatra, porque Paulo escreve aos Gálatas dizendo: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Ao invés de fazer uma piada, fizeram uma afirmação: este é o rei dos judeus. Quando os judeus viram o possível erro, disseram: não escreva que ele é, mas escreva que ele disse que é. Ou seja, eles queriam a frase assim, sobre a cabeça da cruz: eu, Jesus, disse que sou o rei dos judeus. Quando todo mundo olhasse, a frase: eu disse que sou o rei dos judeus. E qual é a humilhação? É que todo rei tem trono, eu tenho uma cruz. Todo rei tem coroa de ouro, eu tenho de espinhos. Todo rei tem vestes reais, eu tenho uma túnica e já vou perdê-la. Todo rei tem seus servos e súditos, eu tenho carrascos. Essa era a intenção. Aí disseram: não escreva que ele é, mas que ele disse que é. Aí Pilatos falou: não vou mudar. O que escrevi, escrevi.
Onde estão os três poderes? Esta frase estava escrita em letras gregas, romanas e hebraicas. Gregas, poder cultural. Romanas, poder político. Hebraico, poder religioso. A cultura, a política e a religião estava dizendo: este aqui é o rei dos judeus. Isaías viu esta cena. No capítulo 53 ele escreve: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi subindo como um renovo em meio à terra seca perante ele. Era o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, homem de quem nós escondíamos o rosto, beleza nenhuma nele víamos, para que o desejássemos, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Política não traz paz, cultura não traz paz, religião não traz paz. Só quem traz paz é Jesus. Nossa paz não é externa, nossa paz é interna. Por isso ele disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, não a dou como o mundo vou-la dar. Nossa paz não depende do Trump ganhar lá nos Estados Unidos. Nossa paz não depende da direita voltar para o poder no Brasil. Nossa paz não depende do euro baixar e o real subir. Nossa paz não depende da inflação diminuir. Nossa paz vem de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Por isso que a Bíblia diz: o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A sua paz é profunda. E qual é a nossa paz? Segundo a Bíblia, ela excede a todo entendimento. O que significa isso, pastor? Ninguém entende sua paz. O pau está quebrando na tua casa, o couro está comendo, o vento virou ventania, de ventania parou para redemoinho, de redemoinho virou furacão. Furacão, o mar encapelou, a porta trancou, o diabo se levantou. Negócio da tua casa, quem passa de jeito não vai aguentar. Aí você vem para a igreja. Aí quando chega aqui, encontra o irmão e diz: Pai do Senhor. O diabo fala assim: ele deu o quê? Pai do Senhor. Aquilo tudo na casa dele, pois é, Pai do Senhor. Mas como é isso? É que a paz dele é interna. E ela é tão paz, mas ela é tão paz, que se você saudar alguém com a paz e ele não responder, ela volta para tu de novo. Você pode adorar a Jesus? Oh, aplauda mais forte. Essa é a sua paz. Oh, glória ao nome de Jesus. Jesus é digno de abrir o livro, porque ele venceu o diabo. Jesus venceu o diabo. A vitória incontestável de Jesus foi na cruz. Já falei aqui e repito: eu gosto daquela antes da cruz. Essa da cruz é a de todas, mas aquela antes da cruz, quando ele chamou os 70 e disse: ide, pregai o evangelho, entra nas casas, quem os receber prega, receber sacode a poeira, mete o pé, vos dou poder e autoridade. Vão. Chegaram lá, quando eles voltaram, Jesus ficou, eles voltaram maravilhados. Mestre, o que foi? Sabe o que nós descobrimos o que foi? Nós descobrimos que no teu nome até os demônios nos obedecem. Para eles dizerem isso, possivelmente alguém se manifestou. Já manifestou assim: agora, o que a gente faz? O mestre falou que no nome dele sai. Desde a queda de Adão até aquele dia, não havia um nome que botasse o diabo para correr. O máximo foi Davi dedilhar a harpa e o espírito mal sair de Saul, mas depois voltava. Agora o nome não tinha um, o diabo reinava.
absoluto. Os discípulos, o mestre falou que no nome dele sai. E sabe o diabo? Não vem para cá com nome nenhum, que eu tenho reinado desde Adão. Não tem um nome que me tire daqui. Não tem um. Satanás, tem um nome que te arranca daí. O nome é popular, porque existiram vários Jesus na época. Era o nome popular, é José, mesma coisa, Joshua. Aí não tem não. O nome é popular. O diferente é quem é o dono do nome. Como assim? Ele é antes de tudo. Antes do começo ele já é. E ele está depois do fim. Sai em nome de Jesus. Parece que eu vejo o diabo meio amarelado, pálido, e sua corja dizendo: o que aconteceu, chefe? O senhor está diferente? Ajunte os panos sujos, enfie nas trouxas e vamos embora deste homem, desta mulher, desta casa. Por quê? Porque este nome não me deixa ficar aqui. É um nome poderoso. É o nome de Jesus. Quando os discípulos disseram: no teu nome até os demônios obedecem, Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ou seja, o seu reinado acabou de terminar. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. Aonde o nome de Jesus é pronunciado, o diabo não permanece. Jesus venceu. Glória a Deus. E em quinto lugar, porque Jesus é digno de abrir o livro? Porque ele venceu a morte. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Jesus venceu a morte. E nós venceremos também. Por que Jesus é chamado primogênito dos mortos? Que significa que ele foi o primeiro. Se ele foi o primeiro, é que virão outros depois dele. Então Jesus é o primogênito dos mortos. Que significa ele ressuscitou, glorificado, nós também. Oh, glória ao nome de Jesus. Nós também venceremos. Nós temos 3 inimigos. São eles: o diabo, 2, o inferno, 3, a morte. São 3 que trabalham juntos: o diabo, o inferno e a morte. Jesus já venceu os 3. Ele venceu a morte, ele venceu o diabo e o inferno. Por isso que ele diz: eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus já venceu os 3. Nós já vencemos 2. Quais, pastor? Nós já vencemos o diabo. Porque diz assim: filhinho, vós já venceste o maligno, porque a palavra de Deus habita em vós. Nós já vencemos o inferno. Por quê? Quando aceitamos Jesus, nosso nome foi escrito no livro da Bíblia. Só falta a gente vencer a morte. A morte, ela é vitoriosa. Até o arrebatamento da igreja ela será vitoriosa, mas ela vai morrer. Como se sabe, pastor? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 50, Paulo escreve dizendo: a carne e o sangue não herdam o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, verso 51. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos estarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista em incorruptibilidade,
E o que é mortal se reveste da imortalidade. Pois quando que isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na guerra, tragada foi a morte na luta, tragada foi a morte na peleja, tragada foi a morte na batalha. Não, a morte não peleja, a morte não luta, a morte não guerreia, a morte não batalha. A morte é vitoriosa. A morte é vitoriosa. Mas nesse dia que Paulo escreveu, ele diz: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, acabou para você. Numa linguagem nossa, a casa caiu. Por quê? Porque o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Quando isso acontecer, a morte não terá mais acesso a nós. Então nós cantaremos: ó morte, onde está a tua vitória? Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Onde está o teu aguilhão? O que é aguilhão? É uma pontiaguda de ferro. Ou seja, nós só morremos porque a força do pecado é a lei. Mas incorruptível como seremos, a lei não estará mais valendo. Oh, e nós gritaremos: ó inferno, cadê tua vitória? Ó morte, cadê teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, glória ao nome mais forte. Ora, cachorro, candelevais. Aleluia! 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 Ele é digno. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Por que precisava este livro ser aberto? Porque este livro é o desenrolar de toda a história do projeto redentivo. Se esse livro não fosse aberto, estaria incompleto. Por isso aqui eu encerro. Quando a Bíblia diz: e o Cordeiro foi morto, desde a fundação do mundo o sacrifício foi feito. O protótipo do Calvário é o Moriá. Quando Abraão leva seu filho para ser sacrificado, Deus diz assim: agora sei que temes a Deus, não faça mal ao garoto. Então, no projeto de redenção, o sacrifício foi feito na eternidade. O Moriá é o protótipo do Calvário. Quando Cristo morre e consuma, ele diz: Pai, está consumado. Leia o versículo, capítulo 5 do Apocalipse, até o versículo 7, quando João diz: então o Cordeiro, que estava entre os animais, um cordeiro como havido sendo morto. Não, você não entendeu. Então vi um cordeiro como se tivesse sido morto. Eu vou ler para vocês entenderem o sacrifício eterno de Cristo, quando diz: e o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem olhar para ele. E disse aos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Verso 6: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. O que é isso, pastor? Já estou encerrando. Isso aqui é o altar da redenção. Aleluia! João viu o cordeiro da eternidade sacrificado. Eu vi o cordeiro como havendo sido morto. Quando o leão chega,
então se dá continuidade ao projeto de redenção. Pode abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque a justiça de Deus não vai falhar. E na sequência vem a grande vitória do Deus Todo-Poderoso e o triunfo da igreja.